Em 5 segundos. Alerta geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Luzenor de Oliveira. Eu chego agora com o professor Paulo Bacelar para falar sobre assuntos da área da Previdência Social que interessam a você, ouvinte internauta. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Professor Paulo Bacelar, seja bem-vindo, bom dia! Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luzenor, bom dia a todos os ouvintes, programa Alerta Geral, estamos aqui mais uma vez para começar a responder as perguntas. Então vamos ao trabalho, professor Paulo Bacelar. O Ayrton está em Caucaia com a seguinte dúvida: meu benefício BPC foi negado 3 vezes e assistente social deu o aval para eu receber esse auxílio, porém foi negado novamente. O que devo fazer nesse caso? Luzenor, a gente tem que saber se essa assistência social é do INSS ou da Justiça, porque ele pode também ter sido feita uma visita social e o laudo social ter sido favorável, mas a renda familiar seja maior do que 1/4 salário mínimo. Então, vai depender muito dessas situações. No caso do INSS, não tem visita social, mas tem a entrevista com o assistente social na própria agência do INSS. E também é feita uma avaliação médica juntamente com a assistente social. E por outras questões sem ser da assistência social, que vai analisar a questão da miserabilidade, existe também a questão médica e a questão da renda familiar, que também pode ter sido negado por um desses fatores. Ou seja, professor Paulo Bacelar, quando a pessoa apresenta as condições de saúde que são exigidas para a concessão do BPC, essa pessoa pode ter o caminho aberto para receber o BPC. Mas se a renda média for superior a 1/4 de salário entre os membros daquela família que residem naquele mesmo imóvel, o benefício pode ser barrado. Exatamente, é uma avaliação conjunta, médico com assistente social e renda. Professor Paulo Bacelar, o Fernando em Limoeiro do Norte diz o seguinte, e manda um recado com um pedido de ajuda. Me acidentei no trabalho e fui afastado. Isso já faz mais ou menos 2 anos. Sempre que chega a data do retorno, meu quadro de saúde piora. Estou recebendo auxílio do INSS e queria saber se consigo transformar esse auxílio em aposentadoria. É possível, professor Paulo Bacelar? É possível, mas a transformação ela é feita na perícia médica que vai fazer a avaliação da prorrogação do benefício. E para isso ele precisa levar um documento, um atestado médico, um laudo, atestando que ele está incapacitado permanentemente para o trabalho. Então, se ele tiver já um laudo dizendo que ele está incapaz permanentemente para o trabalho, aí o INSS irá transformar o auxílio-doença numa aposentadoria. Linha direta para você que tem dúvida na área da Previdência Social, 085 99273 4353. Sérgio em Tianguá, tenho 62 anos de idade e 33 de contribuição para o INSS, sempre com carteira de trabalho assinada. Sou deficiente do olho esquerdo, cego total, e em abril de 2021 dei entrada no INSS para me aposentar como deficiente e tempo de contribuição. Passei pela perícia médica durante esse tempo, mas na perícia social, professor Paulo Bacelar, foi negado o pedido de aposentadoria. Eu tenho direito a me aposentar porque o INSS nega o meu pedido. O que devo fazer agora, professor? Porque a deficiência não pode se confundir com a invalidez, né? Então, o deficiente que tenha uma visão monocular, por exemplo, ele dá direito à aposentadoria da pessoa com deficiente. Ela precisa ter 60 anos de idade ser homem, 55 anos de idade ser mulher e trabalhar durante 15 anos com essa deficiência. No caso dele, ele já tem 62 anos de idade, tem 33 anos de contribuição, então não precisaria da idade, iria para a aposentadoria da pessoa por deficiência, por tempo de contribuição, que aí seria 33 anos, já teria direito à aposentadoria se for uma deficiência leve, mas ele precisa ter 15 anos
já com a deficiência, né? Então ele ficou deficiente em 2021, não tem os 15 anos como deficiente, é por isso que não teve direito ao benefício ainda. Professor Paulo Bacelar, você já abordou a questão da transformação de benefício em aposentadoria e chega uma pergunta do Francisco Augusto de Maracanaú, que nos acompanha pela FM 104.3, a nossa Expresso Grande Fortaleza. O Francisco diz o seguinte: eu estou recebendo o auxílio doença e queria saber se esse benefício pode ser transformado em aposentadoria. Do mesmo jeito, né? É transformar em aposentadoria. Na perícia que vai fazer a prorrogação do benefício, são perícias periódicas, até cessar o benefício, ou até o INSS ver que não tem mais como a pessoa se recuperar, e aí transforma esse auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Mas para cada perícia dessa que ele for, ele deve levar um atestado médico atualizado. Ligada na FM Caxitoré, em Pentecoste, está a Maria, que encaminha uma dúvida. Gostaria de fazer uma pergunta, pois não, Maria? Como é que eu faço para me aposentar, começar a pagar o INSS como doméstica? Eu vou entender como doméstica, como dona de casa, né? Porque a empregada doméstica, ela assina a carteira e o patrão que paga as contribuições. E desconta do salário dela a parte da empregada, a parte que é 7,5% do empregado. Mas, como dona de casa, ela vai pagar 5% do salário mínimo, se ela for dona de casa exclusivamente, trabalhar em casa, né, sem atividade nenhuma remunerada, e deve ser cadastrada no CAD único, isso é principal, ser cadastrada no CAD único, não ter essa renda nenhuma dela declarada no CAD único, e ela poder pagar com o código 1929, que é de 5% do salário mínimo. Mas vamos supor, professor Paulo Bacelar, se a Maria de Pentecoste for trabalhadora doméstica, quais são as condições, além desse viés que você fala, da carteira assinada? Ela pode também, por exemplo, como doméstica diarista, fazer a contribuição dela para o INSS. Nesse caso, entra também nesse perfil de dona de casa? Não, aí vamos separar. Pode haver a doméstica, que é a empregada doméstica, que é assinada a carteira como empregada doméstica. O patrão irá cadastrar, ela não é social, emitir as guias da Previdência, FGTS, seguro de acidente de trabalho, entre outros, e vai pagar todo mês e desconta da parte dela, a parte patronal e a parte do empregado, que é de 7,5%. A diarista, ela não é uma empregada doméstica, ela vai trabalhar, se trabalhar na mesma casa, ela pode ser diarista até 2 vezes na semana. Se for 3 vezes na semana na mesma casa, já é considerado empregado doméstico. Então, ela pode trabalhar livremente em várias casas durante a semana e numa mesma residência até 2 vezes por semana. E ela vai pagar por conta própria. Aí já não é a dona de casa, ela vai pagar no código 1163, que é de contribuinte individual. A diarista contribui como autônoma, como contribuinte individual. De Brasília chega a seguinte mensagem, é da Maria Zenar: este programa é nota 10, parabéns, valeu Maria. Ela não pediu nenhuma pergunta, nenhuma orientação e passou essa mensagem nos elogiando pelo trabalho que é feito no Jornal Alerta Geral, em especial Caminhos da Aposentadoria. Estamos aqui, Maria Zenar, para prestar esse serviço tão relevante na vida de milhares de pessoas, de milhares de cearenses, de milhões de brasileiros. E se você tem alguma dúvida e questionamento sobre benefícios da Previdência, mande o seu recado. Aqui a gente faz questão de responder, seja com uma resposta boa ou ruim, mas acima de tudo, verdadeira. A linha direta 085 99273 4353. Antônio Carlos em Russas. Tenho 54 anos de idade, 23 anos de contribuição e insalubridade. Com quantos anos posso dar entrada no pedido de aposentadoria? Aí vai para a regra de transição, fazer 91 pontos. E aí ele vai ter que ter 25 anos de contribuição com 91 pontos. Aí é muito difícil. Ou então ter 60 anos de idade, que já está mais perto, com 25 anos de contribuição. Mas isso precisa comprovar atividade nociva ou prejudicial à saúde, não só por receber insalubridade. Precisa ter o PPP para comprovar qual o agente nocivo que ele trabalha, que ele é exposto,
e se aposentar com 25 anos de contribuição e 60 anos de idade. Agradecer aos ouvintes que nos acompanham pela FM 98.5, a nossa FM afiliada Rede Sunzusat no Vale do Jaguaribe, de onde chega também a pergunta da Terezinha, que está em Jaguaruana. Eu sou tutora do meu filho, ele recebe um benefício por deficiência há 27 anos e eu me aposentei em 2024, ou 2023, tem algum problema ou não? Ele recebe esse benefício, repete a dona Terezinha, há 27 anos, tem alguma incompatibilidade com o salário dela, professor Paulo Bacelar? Olha, se ela não tiver 65 anos de idade e o benefício dela não for igual a um salário mínimo, for maior do que um salário mínimo, ou ela não tiver 65 de idade, o INSS poderá rever o benefício e fazer uma nova análise da renda familiar, porque aí ela se aposentando vai ter uma nova renda familiar e pode ser que seja suspenso o benefício dele por causa disso. Um ouvinte não quis se identificar, esqueceu de dizer o nome e falar em qual cidade se encontra, mas a pergunta está aqui, vai ser feita porque a resposta é importante para muita gente. O ouvinte diz: quem se aposenta por incapacidade ao trabalho ou do trabalho recebe o 13º ao final do ano? Sim. A aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença é pago pelo INSS o período que ele ficou incapaz durante o ano, né? Se for um auxílio-doença, é proporcional. Se ficou 6 meses, vai pagar o 13º desses 6 meses. E o ouvinte completou com a seguinte pergunta, professor Paulo Bacelar: tenho 53 anos de idade e 23 anos e meio de contribuição. Quando posso dar entrada no meu pedido de aposentadoria? Nesse caso, 65 anos de idade, professor? Ele tem 58, né, de idade. Então, tem que ter 65 de idade para se aposentar, se for homem, né? Porque não se identificou. Vamos entender aí que seja homem. Se for mulher, aí teria que ter 62 anos de idade. Mendonça, em Guaraciaba do Norte. Tenho 52 anos de idade, trabalhei 18 anos de carteira assinada e atualmente estou desempregado e não estou contribuindo. Como faço? Tenho que continuar pagando? Qual seria o valor para eu pagar e ter essa aposentadoria garantida? Aqui ele já fez o dever de casa, né, professor Paulo Bacelar? Mas tem algumas preocupações. Mas se ele tiver perdido a qualidade segurada, tiver passado mais de 2 anos, 3 anos sem contribuir, ele já perdeu a qualidade segurada. Então ele deveria contribuir como autônomo, como facultativo, durante 6 meses e dali para frente podendo pagar uma contribuição a cada 6 meses. Então ele deveria contribuir 6 meses direto para recuperar a carência dos benefícios que precisam de carência, como auxílio-doença, por exemplo, que são 12. Então ele pagando 6 já recupera as contribuições para carência e a partir dali ele paga uma a cada 6 meses como facultativo para manter a qualidade segurada até os 65 anos de idade. Valeu aos nossos ouvintes, obrigado aos ouvintes internautas que nos acompanham pelas redes sociais e também aqui na Serra da Ibiapaba pela FM 91.1, a nossa FM agora afiliada à Rede Sunzusat em Guaraciaba do Norte. Flans Mar Souza em Maracanaú. Na página do meu INSS constam 4 registros que não tenho data de demissão, mas na minha carteira tem a data de saída. Esse tempo não será computado, professor Paulo Bacelar, sim ou não? O que devo fazer para provar esse tempo de contribuição para o INSS? Olha, se não tiver a saída, você tem 2 opções. Ou liga para 135 para incluir a carteira de trabalho, a data da saída na carteira no CNIS, no cadastro, atualizando o cadastro, 135, ou liga 135 e pede atualização de vínculos e remunerações e junta a carteira na tarefa que vai ser criada, né, no arquivo que vai ser criado pelo atendente do telefone 135, você junta a carteira e pede para atualizar as datas de saída. Se houver a última remuneração no CNIS, não tiver a data de saída, mas houver a última remuneração no CNIS, o INSS irá considerar a data da última remuneração. Então não precisaria, em tese, alterar. Mas é bom que faça a alteração para ficar com as datas corretas. Linha direta 085-99273-4353. Antônia Nilce em Guaraciaba do Norte. Gostaria de saber, professor Paulo Bacelar, quanto tempo falta para eu me aposentar? Sou funcionário público, trabalho desde 1997 de carteira assinada e tenho 58 anos de idade. Antônia, professor Paulo Bacelar, se nesse caso for funcionária pública, quais as condições para a aposentadoria? Se for o esposo dela que fez a pergunta,
quais são também as condições, no caso do homem, para se aposentar no serviço público? Aí depende, Luciano, vai depender se é serviço público do Estado, do município de Guaraciaba. Precisa saber se em Guaraciaba já foi feita a reforma da Previdência, para se adequar à reforma da Previdência dos servidores federais, né? Então, em regra, o homem precisa ter 65 anos de idade, com 30 anos de contribuição. A mulher com 57 anos de idade, com 25 anos de contribuição, e aí dependendo aí da situação, verificar a questão da última remuneração, se vai se aposentar com a última remuneração ou com a média de contribuições. Então vai depender de vários fatores para ela saber exatamente quando que ela vai se aposentar. Francisco Ayrton pergunta, professor Paulo Bacelar: tenho 59 anos de idade e trabalho na agricultura familiar. Tenho muitas provas rurais, só que eu estava precisando e trabalhei alguns dias em uma atividade urbana. Isso eu falei no INSS quando pedi um auxílio-doença, que foi negado. Mas não foi contrato assinado, não consta na carteira. Pergunto, por que falei isso? Não posso mais me aposentar com 60 anos de idade ou com 65 anos de idade se não tenho prova urbana. Que devo fazer? Estou precisando de uma boa resposta. Ou seja, professor Paulo Bacelar, como agricultor, se aposenta aos 60 anos de idade, na atividade urbana, se aposenta com 65 anos de idade, no caso o homem. O que é que acontece nessa situação do Francisco Ayrton? Ele precisa ter 60 anos de idade, mas exclusivamente com atividade rural. O período urbano pode não atrapalhar a vida dele, né? Mesmo que ele não tenha carteira assinada. Houve o efetivo exercício da atividade urbana, a instituição que ele trabalhou fez os recolhimentos e consta no CNIS aquele vínculo. Então, o INSS ele precisa excluir esse período da carteira, né, o período de trabalho urbano, e ele ter comprovação da atividade rural anterior a esse vínculo e uma comprovação da atividade rural, Luciano, posterior ao vínculo. Então, o que falta aí é a comprovação da atividade, porque se ele comprovar o período anterior e o período posterior e fechar os 15 anos de tempo de atividade rural, aí ele pode se aposentar independentemente de ter trabalhado esse período como urbano. Mentire essa dúvida. Quer dizer, professor Paulo Bacelar, no caso do Francisco Ayrton, ele não diz em que cidade se encontra, mandou o recado aqui de um telefone da região metropolitana de Fortaleza ou de cidades do interior do Ceará, onde nós temos o prefixo 085. Se ele comprovar 15 anos de atividade rural antes desse vínculo na área urbana que ele teve, professor Paulo Bacelar, ele pode se aposentar como trabalhador rural? Não, aí depende. Ele precisa provar o anterior e o posterior, porque ele precisa estar na condição de trabalhador rural no momento do pedido da aposentadoria, ou seja, quando ele tiver 60 anos de idade. Então, se ele trabalhou na zona rural durante 15 anos, saiu da zona rural e passou a trabalhar no urbano e não trabalhou mais na zona rural, aquele período rural não será contado para trabalho do segurado especial, porque ele precisa estar na qualidade de segurado especial no momento que fizer os 60 anos de idade. Essa sua explicação suscitou também uma dúvida da Silvia em Juazeiro do Norte, que nos acompanha pela FM 106.5. Tenho 3 anos de contribuição. Quando trabalhava de carteira assinada, está com 10 anos que moro no interior, trabalhando na roça com meu esposo. Posso me aposentar pela agricultura? Tenho 50 anos de idade. Então, ela tem que ter os 15 anos efetivos somente da atividade rural. 15 anos. Esquece os 3 anos que ela trabalhou de carteira assinada de contribuição. E ela tem que ter os 15 anos. Para ela se aposentar com 55 anos de idade e ter a condição de segurado especial no momento do pedido da aposentadoria. Se ela quiser contar com os 3 anos da atividade urbana, aí, Luciano, é aquela ideia da pizza mais cara. Vai para a idade da atividade urbana, que é de 62 anos de idade. Ela pode ter os 15 anos, somando rural e urbano, mas tem que ter os 62 anos de idade. E no caso, para pedir a aposentadoria como trabalhadora rural, são necessários os 15 anos de comprovação da atividade no campo e 55 anos de idade. Como a Silvia já tem 10 anos, ela precisa, professor Paulo Bacelar, na hora de pedir a aposentadoria, falta, né? Juntar essas provas. Exatamente, ela tem 50 anos de idade, então exatamente os 5 anos que falta. Continuar tendo prova. Agora o problema é a pessoa que trabalha na zona rural esquece de que tem que ter prova no momento da aposentadoria.
pagar o sindicato somente, isso não é prova. Então você tem que ter um documento. Se vai fazer uma matrícula na escola do filho, constar a atividade como rural. Se vai fazer um registro no cartório, constar a atividade como rural. Tudo isso é prova que você vai juntando durante a sua vida. A gente sai de Juazeiro do Norte e vai ao Crato, onde o Ayrton tem a seguinte dúvida. Tenho 58 anos de idade e 20 anos de contribuição. Quando posso pedir minha aposentadoria? 58 anos de idade, o homem precisa ter 65, né? Então ele vai ter ainda mais 7 anos ainda para poder pedir aposentadoria. Até lá tem perigo de mudança nas regras para a aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Espero que para melhor, né? Olha, você tem dúvida? Pode mandar o seu recado sobre pedidos de benefícios do INSS aqui no Jornal Alerta Geral. É o 085 99273 4353. Pedro, em Russas, eu recebi auxílio-doença por conta de um acidente em 2009. Só que em 2010 foi negado na perícia e coloquei na justiça. Fiquei recebendo o benefício até 2018. Novamente foi negado, botei de novo na justiça. E o juiz entendeu, professor Paulo Bacelar, que o meu caso teria que ser transformado em auxílio do acidente. Desde então, meu benefício foi reduzido pela metade, ou seja, 50% do salário mínimo. Aí ele pergunta, gostaria de saber se fico recebendo até me aposentar ou preciso pedir prorrogação do benefício. E minha carteira continua assinada, mas o FGTS não está sendo depositado, pois não posso trabalhar por conta das sequelas desse acidente. Olha, qual é a explicação, professor Paulo Bacelar? Dizendo é o seguinte, a sequela, havendo sequelas que reduzam a capacidade laboral, é concedido auxílio acidente, que foi o que o juiz fez, concedeu auxílio acidente. Ele não está aposentado por invalidez. Então, a carteira dele continua assinada, ele tem que voltar a trabalhar e a empresa tem que adequar ele em outra função, que não seja aquela que ele sofreu acidente. Ele não está aposentado, ele é só um auxílio acidente, que é uma indenização que é pago até a morte dele ou até a aposentadoria. Se ele está contestando essa decisão, ele precisa entrar com pedido de revisão, ou o advogado não ter aceitado a concessão do auxílio acidente e ter pedido um recurso para que seja concedida a aposentadoria por invalidez em vez de auxílio acidente. Porque já transitado em julgado essa decisão do juiz, que é apenas um auxílio acidente, a INSS não pode transformar isso numa aposentadoria por invalidez, a não ser que ele faça um novo requerimento administrativo com provas novas, dizendo que ele não tem mais condição de trabalhar. Aí ele é transformado numa aposentadoria. Professor Paulo Bacelar, me acompanhe nessa dúvida do Roberto, que se encontra em Aracati. Ele diz que tem 64 anos de idade, 18 anos e 6 meses de contribuição e no momento está desempregado. É professor. Aí ele pergunta, eu quero saber se tem o direito ao auxílio do governo. Se sim, qual o procedimento? No caso, um BPC, professor Paulo Bacelar. Entendi? Esse auxílio. Ou auxílio, ou Bolsa Família. Ou Bolsa Família. O Bolsa Família teria que ir ao CRAS para analisar a questão da renda familiar, etc. No caso de um BPC, só se ele tiver uma doença que está incapacitando para o trabalho. Como ele já tem 64 anos, ele deve esperar para ter a aposentadoria por idade, falta 1 ano apenas, ele já tem o tempo necessário, a solução melhor seria ele esperar os 65 anos de idade para ele se aposentar. Professor Paulo Bacelar, pergunta que chega pelo YouTube, Érica Costa, ou Eric Costa. Uma amiga de 46 anos de idade descobriu há 7 anos que tem esclerose lateral amiotrófica e há 7 anos tenta uma aposentadoria e não consegue. Antes, o marido tentou sem sucesso e agora está na mão de um advogado, mas sem sucesso também. Há 4 anos ela sofre sozinha, sem sair de casa. Qual o caminho, professor Paulo Bacelar, para ela conseguir a aposentadoria? O caminho ele já tomou, né? Que é procurar a justiça através de um advogado. Se o advogado ainda não terminou o processo, ele deve aguardar a decisão da justiça desse processo que ela entrou com o advogado. Agora, para o Eric, que tem essa amiga com problema de esclerose lateral, professor Paulo Bacelar, um detalhe. Para ela garantir a aposentadoria, precisa estar vinculada ao INSS. Ou ter um BPC, né? No caso, um benefício, né? E não a aposentadoria. Não a aposentadoria. Mas está na mão do advogado, espero que dê certo.
O Lindolfo Matos, vou completar 65 anos de idade em dezembro e tenho 33 anos de contribuição. Qual o melhor caminho para eu me aposentar? 65 anos de idade, o homem, é? Homem, Com exatamente. 33 de Matos. contribuição já tem direito à aposentadoria, Luciano. E aí com valor alto, porque o alto, uma média alta, vai ter 33 anos. Faça a conta, 20 anos são 60%, mais 13 anos vezes 2% dá 26%, mais os 60%, 26 com 60, 86%. Olha só, Luciano, como é Professor Paulo injusto. Bacelar, você Olha como é costuma injusto. dizer aqui que as pessoas, os homens se aposentam com 65 anos de idade e 33 anos de contribuição, 35 anos de contribuição, e nesse caso, por que que ele vai se aposentar com 65 anos de idade e 33 anos de Não, contribuição? ele já tem 65 de idade, já tem direito. Já tem 65, passou do tempo já. Vai aposentar por idade. Está no tempo. Está na idade. Isso lá em dezembro, quando ele completar os 65 anos de idade. Aí ele vai para a média, vai a soma da média. Qual é a média de contribuições de todo o período contributivo, de 94 até a data do pedido de aposentadoria? E aí é o percentual. Qual é o percentual? 60% até 20 anos de contribuição, mais 2% o que passar de 20 anos, que foram 13, né? 33, então 13 anos passou de 20. 13 vezes 2 dá 26. 26% mais 60. Olha como é injusto, Luciano. A pessoa trabalhou 33 anos e vai se aposentar com 86% da média. 86% da média. Ou seja, professor Paulo Bacelar, se o nosso ouvinte, o Lindolfo, tiver tido um histórico aqui de uma média salarial, ou hoje ele tem na carteira R$3.000, vale a pena esperar chegar aos 35 anos de contribuição para pedir a aposentadoria? 4% a mais, na média. 4% a mais na média. Cada ano que passa aumenta 2% da média. Mas eu entendi aí que você, no cálculo, ele se aposenta com 86% 86. da média. Se mais 35 anos, a 86 mais 4, 80, Ou seja, é uma regra que continua injusta. 90% da média. Vai ter 100% da média quando tiver 40 anos de contribuição. Cida, em Russas, tenho 62 anos de idade, 15 anos de contribuição. Como dou a entrada no meu pedido de aposentadoria? Dever de casa feito aqui, professor Paulo Bacelar. Completo, né? Dever de casa é perfeito, né? 62 anos de idade com 15 de contribuição. Lembrando, Luciano, 15 de contribuição sem contribuições em atraso após a perda da qualidade de segurado. Semana passada eu lembro de uma ouvinte que tinha 15 anos de contribuição, mas quando ela foi pro sistema do INSS para fazer a simulação, só dava 8 anos de carência, porque ela pagou 6 anos em atraso, entendeu? Então, isso não vale. Não conta para carência se você paga em atraso após perder qualidade de segurado. Perdeu a qualidade de segurado, você tem que pagar dali para frente. Ou seja, nesse caso dessa ouvinte, dessa segurada do INSS com 8 anos de contribuição, pagou 6 anos, 7 anos para fechar os 15 anos, não vai contar. Ela tem que esperar mais 6, 7 anos, mais professor 6, Paulo? 7 anos. Essa foi a reforma da Previdência, Luciano. Que castigo. Essa foi a reforma da Previdência e o INSS alterou isso por conta de decisões judiciais que já tinham sido jurisprudência, né? Já tinha sido formada jurisprudência antes da reforma. E o INSS apenas atualizou a jurisprudência para o meio administrativo a partir do decreto 10.410 de 30 de junho de 2020. Então, a partir de 2020, quem pagou em atraso após a perda da qualidade de segurado não conta o tempo para carência. Com essa explicação e essa orientação, a Benice Souza, ela não diz em que cidade se encontra, nos encaminhou a pergunta pelo YouTube com a seguinte dúvida: trabalhei de carteira assinada 2 anos, só que a patroa não repassou a minha contribuição para o INSS. Isso pode dar problema no meu pedido de aposentadoria lá na frente? Não, se ela trabalhou de carteira assinada e fez as contribuições para o INSS, fez o registro no E-Social, tiver com a carteira assinada, isso não vai dar problema para ela. E nesse caso do Pedro Cardoso, que diz que foi demitido e precisa de uma informação mais segura, lá no CNIS não estão as informações sobre as contribuições dele. O que fazer, professor Paulo Bacelar? Aí precisa ligar para o telefone 135 e pedir para o acerto de vínculos e remunerações e juntar a carteira de trabalho para que o INSS possa fazer o registro. Edísio Belo, em Fortaleza, tenho 61 anos de idade, 6 anos e 8 meses de contribuição no INSS, mais 3 anos de MEI, ou seja, 9 anos de contribuição. Tem como eu me aposentar de novo quando completar 65 anos de idade? Pelo jeito ele já disse que é aposentado aqui, né, professor Paulo Bacelar? Uma segunda aposentadoria. Mas ele tem 61 anos de idade.
Mas não. 6 anos e 8 meses de contribuição do INSS, mais 3 anos de MEI, microempreendedor individual. 9, né? 9 anos. 9 anos não se aposenta com 9 anos. Mas se ele já é aposentado com 65 anos de idade e 9 de contribuição, não se aposentaria porque não tem os 15. Mesmo assim, já sendo aposentado, não pode aposentar novamente. Mas tem sempre a exceção. E se ele for servidor público, professor Paulo Bacelar? Se ele for servidor público e tiver MEI, ele tem que completar os 15 anos, Edilson, para poder se aposentar novamente. Aí tem uma nova aposentadoria, mas pelo INSS. Uma aposentadoria pelo INSS, uma aposentadoria pelo regime próprio de previdência de algum serviço público. Germana, em Araripe, vem num texto aqui que tem também uma manifestação de protesto. Como pode uma pessoa ter atestados e pagar contribuição, não conseguir um auxílio? Às vezes não entendo, porque tem as provas que é doente, não conseguiu o auxílio, porque será que ela não consegue, professor Paulo Bacelar? Aí tem que ver a questão da carência, se ela pagou em atraso, se a carência foi contada, né, os 12 meses para um auxílio doença, precisa contribuir 12 meses antes de ficar incapacitado para o trabalho. Precisa ver se no atestado médico está atestando a incapacidade para o trabalho. Então são vários fatores que devem ser analisados para saber por que o benefício não deu certo. Professor Paulo Bacelar, o Adailson em Aracoiaba diz o seguinte: a informação que uma família de 3 pessoas, todos morando com os pais aposentados, interferem no Bolsa Família, porque tenho que contar com todos os membros da família e constando 2 salários mínimos, ainda assim terá direito a entrar no programa do Bolsa Família? Aí o Adailson continua: curioso isso, porque aqui em Aracoiaba não pode de jeito nenhum, eles contam com todos os membros e contabilizam a renda. Agora fiquei curioso e gostaria de saber mais. Alguém fez essa pergunta ao professor e a resposta dele foi que não interfere. E aqui eu fiquei curioso, essa pessoa, todos os membros têm que estar no cadastro da família e a renda geral não interfere. Explica direitinho para o Adailson e os familiares do Adailson, professor Paulo Bacelar. O que eu falo sempre é que o fato da pessoa ter um BPC não impede o recebimento do Bolsa Família. Então você pode ter o BPC e ter o Bolsa Família. Agora, vai depender da renda familiar, dos demais membros do grupo familiar. Porque quando a pessoa faz uma pergunta, ela não diz quantas pessoas existem no grupo familiar. Esse grupo familiar, Luzeno, para receber o Bolsa Família, ele é menos do que 1/4 salário mínimo. Menos. Então ele vai ser R$ 218 per capita. Então por pessoa, 218. Divide o número de pessoas pela renda de cada um, tem que dar 218. É pior do que para a concessão do BPC. Então, o fato de você ter o BPC não impede o Bolsa Família, mas tem que ver a renda dos outros membros do grupo familiar. Eliette, em Fortaleza, gostaria de saber se a mulher rural agricultora se aposenta com 55 anos de idade e se já tem mais de 15 anos que paga o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Olha só, Eliette, fica ligada, escuta bem direitinho essa resposta do professor Paulo Bacelar. A pessoa pode ter pago 20 anos do sindicato, 30 anos do sindicato. Isso não vai aposentar ninguém. O que vai aposentar, além de você pode ter como prova de que é sindicalizado, isso é uma boa prova, até mesmo na justiça, isso vai interferir na decisão do juiz, você ser sindicalizado ou não. Mas o fato exclusivo de pagar o sindicato não vai aposentar ninguém. Então ele precisa ter provas materiais. Sempre eu falo aqui que eu não entendo como que o sindicato tem contribuições para manter o sindicato e isso não é passado para os seus afiliados, né? Eu estou falando aqui de uma maneira geral, não conheço nenhum sindicato, não tenho relação com nenhum sindicato, não conheço a relação pessoal de ninguém, mas eu acredito que uma das funções do sindicato seria orientar os segurados a terem provas materiais e não só ficar pagando todo mês o sindicato. O professor Paulo Bacelar costuma dizer, e eu sempre repito, a contribuição sindical é importante para a manutenção da entidade que representa os trabalhadores, as trabalhadoras na agricultura. Mas a gente insiste também que essa contribuição não dá direito à aposentadoria rural. Maria, em Icó, minha mãe é aposentada por o BPC, mas meu pai é tutor dela porque ela foi interditada, ela tem 59 anos de idade e meu pai em agosto faz 60 anos de idade. São os 2 em casa.
ele tem mais de 15 anos de contribuição e ela tem incapacidade. Professor Paulo Bacelar, pelo que eu entendi aqui, a Maria quer saber se o pai pode se aposentar, se a mãe vai correr o risco de perder o benefício por conta dessa situação. Na realidade, quem recebe o BPC É a mãe, né? não é aposentadoria, não é aposentado ou aposentada, mas sim recebe esse auxílio do INSS. Em agosto ele vai fazer 60 anos, né? Então, se ele não tem 15 anos, se ele não tem 65 anos de idade, ele não vai se aposentar. Se for trabalhador rural, professor Paulo Bacelar. Se for trabalhador, você sempre está falando, né? Sempre estou atrapalhando. Sempre está falando outras situações, exatamente. Se for trabalhador rural, ele não tem 65, a aposentadoria rural vai interferir no BPC da esposa, porque a renda familiar vai ser maior do que um quarto salário mínimo se for só eles dois. Se fosse uma aposentadoria urbana com 65, a lei esqueceu dos trabalhadores rurais de excluir a renda dos trabalhadores rurais, porque excluiu a renda da pessoa com 65 anos de idade e um salário mínimo de benefício. Então, pode ser que dê problema quando ele tiver a aposentadoria rural, se for rural. Linha direta 085-99273-4353. José Alves, em Juazeiro do Norte. Minha esposa nunca trabalhou. Com quantos anos ela poderá contribuir para se aposentar? Ela tem 49 anos de idade. José Alves, o professor Paulo Bacelar vai dar uma boa resposta para você. Pois não, professor? Faça as contas aí, Luziano. 49 mais 15. Vai dar 64. 64, então. Ela vai se aposentar daqui a 15 anos, contribuindo agora, começando a contribuir agora, não perca tempo, comece a contribuir agora e ela se aposenta daqui a 15 anos com 64 anos de idade. José Alves, então a resposta é boa, porque se a sua esposa nunca contribuiu para a Previdência Social, ainda há tempo. A diferença é que ela vai se aposentar 2 anos a mais, além da média de idade das brasileiras que protocola o pedido de aposentadoria quando tem 15 anos de contribuição. A sua esposa tem 49 anos de idade, bate na porta do INSS ou então já puxa uma guia de contribuição. Quais são os caminhos aqui para ela contribuir, professor Paulo Bacelar? Você sempre fala que a mulher pode contribuir também como dona de casa. Se ela for cadastrada no Cade Único, não tiver renda declarada no Cade Único, a renda do Cade Único tem que ser 0. Se ela tiver isso, ela vai poder pagar como dona de casa no código 1929, que é 5% do salário mínimo. Mas se quiser pagar um valor maior, mas sem burocracia, não precisa fazer cadastro no Cade Único, paga como o código 1473, que é 11% do salário mínimo. Você pode entrar no site do Meu INSS, meu.inss.gov.br, e emitir a guia de pagamento da Previdência, GPS, e no código 1929, se for dona de casa, ou no código 1473, se for facultativa de baixa renda, mas que não precisa ser cadastrado no Cade Único, no 1473, pagando 11% do salário mínimo. Com essa resposta, José Alves, está aberto o caminho da aposentadoria para a sua esposa. Não vai perder tempo e contribui para o INSS. Aurileia, também em Juazeiro do Norte. Tenho 30 anos de contribuição e 55 anos de idade. Quando posso me aposentar? Que dever de casa bem feito, professor Paulo Bacelar? Não, doutor. Mas claro, professor Paulo Bacelar, 30 anos de contribuição para o INSS e 55 anos de idade? Não, você não se aposenta ainda não, doutor. Eu estou dizendo que ela, Aurileia, fez o dever de casa bem direitinho. Tá, tudo bem. Mas a parte do dever de casa, né? Bom, agora, Zônia, veja bem, ela tem 30 anos de contribuição, fechou a idade, o tempo mínimo antes da reforma. Pode entrar nas regras de transição. Quais são as regras de transição? Ter 91 pontos agora em 2024, não fecha, né? Vai ter 85 pontos. Ter 58 anos e meio, também não vai ter. Ela tem 55 anos de idade, não tem 58 anos e meio de idade. Ter regra de transição de pedágio de 50%, faltando 2 anos para completar os 30 anos em 2019, 50% ela não tinha 28 anos em 2019. Então, vamos dizer que ela tivesse 25 anos em 2019, 25 para 30 são 5, ela precisa completar 5 anos de pedágio. Então, ela se aposenta daqui a 5 anos, com 60 anos de idade, com 35 anos de contribuição. Se ela não quiser esperar os 62, né? Porque aí não precisaria contribuir, somente pagava uma por ano,
para manter qualidade de segurado e ter 62 anos de idade, se aposentar com 62 anos de idade. Maria, em Itapajé, o meu primo tem visão monocular, ele é agricultor e já tentou 3 vezes o pedido de aposentadoria e foi para a justiça e também negaram o benefício. O que pode ter acontecido? Visão monocular, Zé, não há aposentadoria por invalidez, não é uma invalidez, é uma deficiência. Então, como um trabalhador rural, ele não tem diminuição no tempo de contribuição para a visão monocular, porque ele já tem 55 anos de idade para a mulher e 60 anos de idade para o homem, já tem reduzido. Então, não há aposentadoria da pessoa com deficiência para o trabalhador rural. Ele precisa ou ter a aposentadoria por invalidez, e aí não é uma invalidez a deficiência monocular, e ter 60 anos de idade e 55 de idade para a mulher, 60 para o homem, 55 para a mulher. João Gregório em Granja, tenho 3 hérnias de disco, tenho 31 anos, tenho direito à aposentadoria? Ele não disse se é a idade de 31 anos de idade ou 31 anos de contribuição, professor Paulo Bacelar. Ele tem hérnia de disco. Então, o que é que eu posso falar para ele? Tenha um atestado médico atestando que você tem incapacidade para o trabalho por conta da hérnia de disco, porque o que aposenta por invalidez ou o que dá direito ao auxílio-doença provisório não é a doença em si, mas a incapacidade para o trabalho, que você deve ter isso em atestado médico. Professor Paulo Bacelar, Rosa, em Fortaleza. Trabalhei em uma empresa durante 4 anos de carteira assinada. A empresa fechou, mas não deu falência, porém a empresa não pagou o meu INSS nem o FGTS. Quando eu for pedir a minha aposentadoria, esses anos irão contar para o tempo de serviço? O que eu faço? Eu sugiro que ligue logo para o telefone 135 e peça o acerto de vínculos e remunerações e junte a sua carteira de trabalho no sistema do INSS para o servidor registrar logo a sua carteira antes mesmo de pedir a aposentadoria. Para ir no final, lá na frente, quando for pedir a aposentadoria, esse vínculo já ficar constando no sistema. Professor Paulo Bacelar, a ouvinte não quis se identificar e diz: trabalho em uma empresa, o salário mínimo é de R$ 1.412. A empresa paga o salário do ano passado ainda? O que eu devo fazer, professor Paulo Bacelar? A partir de janeiro, com desembolso em fevereiro, o salário mínimo é de R$ 1.412. Porque ele pagou em janeiro o salário referente a dezembro, né? Então, aguarde que agora em fevereiro, quando ele for pagar o mês de janeiro, ele vai pagar já com o valor atualizado. A dúvida, Dionei Freitas em Fortaleza. Trabalhei 10 anos de carteira assinada em uma empresa. No entanto, a empresa só depositou 1 ano de INSS, acredito eu. E agora descobri que a mesma empresa fechou e deu baixa. E não me desfiliou. Ainda consta como sendo empregado. Queria assinar minha carteira novamente. Como faço, professor Paulo Bacelar? Olha, não tem problema assinar a carteira com a data da demissão em aberto da carteira. Isso pode ser feito. Agora, você pode procurar o Ministério do Trabalho para eles darem baixa na carteira lá por conta do fechamento da empresa. E pedir para o INSS fazer o acerto do vínculo depois que der a baixa na carteira pelo telefone 135. Olha como já falei do telefone 135 aqui hoje. Para fazer acertos, você liga para o telefone 135 e pede para abrir uma tarefa no meu INSS como acerto de vínculos e remunerações. Lá no sistema do meu INSS, quando você entrar com a senha Gov, vai ter a tarefa aberta de acertos de vínculos e remunerações e você anexa a carteira de trabalho para o servidor encerrar o vínculo na data correta. O INSS deveria pagar propaganda aqui, professor Paulo Bacelar, para a gente fazer essa divulgação sempre do 135. Devia financiar Silvio o programa, Diógenes, em Patrocínio. Fortinho, professor Paulo Bacelar. Sou carteiro e tenho 56 anos de idade e 34 anos de contribuição. Quando vou pedir minha aposentadoria? 65 anos de idade, do mesmo jeito, com 15 anos de contribuição no mínimo, vai ter 34 de contribuição, aumenta o tempo de contribuição dele para contar com a média, né? 34 anos, não tem 35 ainda, não entraria nas regras de transição, então 65 anos de idade. Carteiro não tem insalubridade não, professor Paulo Bacelar. Muitas vezes é recebido, anda no sol, causticante no interior do Ceará, na Grande Fortaleza, e ainda tem aquela ameaça do cachorro latindo ali e recebe os carteiros. Não é considerado especial. É uma atividade que tem que ser concurso público, né? É uma empresa pública, mas é contribuição para o INSS,
para o regime geral de previdência e se aposenta pelo INSS. O Silvio Diógenes, em Fortim, que nos acompanha pela FM Canoa, ele terminou a mensagem dizendo o seguinte: esse programa é show. Valeu, viu, Silvio? Fátima Rebouças, em Jaguaruana, ela começa assim, professor Paulo Bacelar: gosto muito do programa, muito bom, então capricha na resposta. Vem a dúvida: dei entrada no pedido de aposentadoria como agricultora e veio negado esse pedido, recorri e foi negado novamente, já estou com 59 anos de idade. Aqui podem faltar provas da atividade agrícola para a Fátima Rebouças conseguir essa aposentadoria? Quando você entra na justiça e é negado o benefício, não adianta requerer novamente com as mesmas provas. A decisão judicial, ela prevalece qualquer decisão administrativa futura. Você precisa ter novas provas, documentos de atividade rural que não tinha no processo anterior para poder pedir novamente. Manuel, em Novo Oriente, queria saber se um auxílio-doença com 2 anos é transformado em aposentadoria. Não, ele é aposentadoria quando tiver um atestado atestando a incapacidade permanente para o trabalho. Pode ser qualquer período. Francisco, em Pentecoste, tenho 2 hérnias de disco. Tenho direito a receber algum benefício do INSS? Por ter hérnia de disco, não. Precisa ter um atestado médico atestando a incapacidade para o trabalho. Linha direta 085-99273-4353. Aila ou Aila, em Fortaleza. Tive carteira assinada de 2006 a 2022. Faz as contas, professor Paulo Bacelar. 16 anos. Em agosto de 2023, abri uma microempresa e pretendo continuar nesse sistema de contribuição até minha aposentadoria. Como será a questão da minha aposentadoria? Como contribuir para ter 2 salários mínimos no benefício? Olha, como ele é MEI, ele vai ser... Ela, no caso, Aila ou Aila? Ele é segurado, né? Qualquer um. Como a pessoa é MEI... ela se aposenta com salário mínimo, porque ele vai contribuir com o salário mínimo, a não ser que ela tenha outra atividade e vá contribuir acima de um salário mínimo. Por quê? Porque a média de contribuições vão ser somadas. Então, para você ter um valor de 2 salários mínimos de aposentadoria, você tem que ter uma média grande e um tempo grande também alto para poder ter um percentual alto dessa média. Então, isso precisa fazer um planejamento previdenciário. Não dá para dizer quanto pagar por mês para ter direito à aposentadoria de 2 salários mínimos, porque isso depende muito de cada um. Mário César, em Salitre. Minha esposa tem 40 anos de idade e 17 anos de contribuição. Estamos nos mudando do município. Ela é professora municipal desde 2006. Ela pode requerer a aposentadoria? Ainda não, né, professor Paulo Bacelar? 40 anos de idade, não. A mulher vai ter que ter os 62 anos de idade. No caso, 62 Desculpa, anos... se ela é servidora pública, né? Servidora pública municipal, professora. 57 anos de idade com 25 anos de contribuição. Ou seja, Mário, nesse caso ela não pode pedir a aposentadoria. Ainda não, 57 anos. Lourdes, em Barbalha, também ouvinte da nossa FM 106.5 no Crato. Sou professora e trabalho há 11 anos com carteira assinada em uma instituição privada. Como trabalho por hora-aula, não chega a um salário na carteira. Minha dúvida é, preciso fazer a complementação junto ao INSS para não dar problema quando chegar o momento da minha aposentadoria? Com certeza, Luciano. Todo período que tiver de contribuição abaixo do salário mínimo, o segurado precisa fazer a complementação, seja ele empregado, autônomo, não importa. Trabalhou horas proporcionais, recebeu menos que o salário mínimo, você vai ter que fazer a complementação. Essa complementação é feita pela DARF, pelo site da Receita Federal, no endereço do Cicalc. Você vai fazer a guia de complementação e isso aí deixaram, Zeleno, para os segurados fazerem isso, se preocuparem com isso, né? Antes da reforma, o empregado não tinha necessidade de fazer essa complementação. A partir de novembro de 2019 que teve que ter essa preocupação a mais do segurado. A gente já entra na reta final desse bate-papo com o professor Paulo Bacelar e você ainda tem tempo para nos encaminhar a pergunta pelo 085-99273-4353. José Leite Salles, em Novo Oriente. Sou tutor do BPC da minha irmã. Sou agricultor, tenho 55 anos de idade. Isso atrapalha no meu pedido de aposentadoria? Não, depende.
se a aposentadoria dele não vai ter problema, mas pode dar problema para o BPC da irmã. José Maria, no Rio de Janeiro, tenho 61 anos de idade e 35 anos de contribuição. Já tenho direito à aposentadoria? Aí ele diz o seguinte: eu sou ouvinte do seu programa todo sábado. Valeu, José Maria. Lá no Rio de Janeiro. E a resposta para ele, professor Paulo Bacelar? Já tá perdendo dinheiro? Estive lá de moto também, viu? É um motociclista, Estive não no um Rio de Janeiro de motoqueiro. moto. Olha, é a Motoprev do Luzenor de Oliveira aqui. 61 anos de idade, não tem direito ainda à aposentadoria da regra de transição por idade. Precisava ter 63 anos e meio em 2021. Precisava ter 101 pontos em 2024 também, 101 pontos. Olha lá, quantos anos ele tem? 96 pontos, né? Não tem os 101 pontos. Então, possivelmente, Luzenor, com 65 anos, daqui a 4 anos, que ele vai ter direito à aposentadoria. Então, José Maria, espera mais um pouquinho, continua trabalhando com carteira assinada, também usufruindo dos bons ventos do Rio de Janeiro com carnaval e continua acompanhando aqui o Jornal Alerta Geral. O mais importante. Mais um efeito prático aqui catastrófico da reforma previdenciária. Atrasou a aposentadoria dele em 4 anos. Quero encerrar o programa de hoje com a pergunta da Aila Maria, em Pentecoste. Tem uma filha que é deficiente e queria conseguir um benefício para ela. Como devo fazer, professor Paulo Bacelar? Em primeiro lugar, ter o cadastro no CAD único, né, de toda a família, e fazer o requerimento pelo meio INSS. Final da nossa conversa aqui com o professor Paulo Bacelar, você ouvinte internauta, ao professor Paulo Bacelar, carinhosamente o nosso muito obrigado, um grande abraço. Obrigado, Luzenor, obrigado a todos que nos ligaram, que confiam no nosso programa e até o próximo sábado, se Deus quiser. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.